Esse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês a pior crise que eu enfrentei na minha vida e como o concurso público me ajudou a sair dela e a recomeçar. Esse é o terceiro vídeo da minha história. Se você quer conhecer em detalhes, tem 2 vídeos anteriores que eu vou deixar o link aqui no card para você ir lá e assistir. Quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe sofreu um acidente que foi grave e ela foi parar no hospital. O médico que cuidou dela também era pastor. E esse foi o marco de quando a minha família começou a frequentar a igreja evangélica. A minha avó se tornou uma crente muito fervorosa e como eu fui criada pela minha avó, eu acompanhava ela quase todos os dias à igreja. Eu participei da equipe de louvor, onde eu tocava contrabaixo e violão, de vez em quando até uma bateria. E eu queria ser pastora. A minha Bíblia, eu tive várias, né? Mas ela era toda assim, ó, toda sublinhada. E eu li de capa a capa, sem pular nada, 2 vezes a Bíblia inteira. E fora as inúmeras vezes que eu li alguns livros ou Novo Testamento. Então eu estudava bastante a Bíblia. E eu tinha uma fé sincera, uma fé genuína. Eu realmente acreditava que esse era o caminho certo, que era isso que eu tinha que seguir. Toda a minha vida girava em torno da fé e todos os meus amigos e familiares, todo mundo que me cercava era desse meio. O único contato que eu tinha com pessoas do mundo era quando eu ia para a escola, por exemplo. Teve uma época que eu levantava às 7 da manhã para ir até a rádio da cidade, que era aqui no interior do Rio Grande do Sul, para fazer o programa de rádio da igreja. Então, porque eu tinha esse desejo de falar de Jesus para as pessoas e de, enfim, colocar elas no caminho da salvação. Uma das coisas que aconteceu quando eu estava na igreja é que eu percebi que o meu pastor era muito machista, né? Quando eu comecei a entender um pouco mais, depois da adolescência, ali a juventude, eu querendo ser pastora e ele muito machista, não concordava com isso. E foi um ponto de atrito, porque eu não acreditava que Deus tinha esse pensamento tão humano de fazer acepção de pessoas. Mas isso não me tirou da igreja. Eu simplesmente reprimi a minha sexualidade e eu pensava que eu não ia casar nunca porque eu não sentia nenhum tipo de atração por menino nenhum. E eu não me permitia olhar para nenhuma mulher com essa intenção. Por mais que hoje, olhando para trás, eu vejo muitos indícios, né, e muita coisa. Naquela época eu era tão ingênua, tão inocente que eu não sabia dessa minha orientação sexual. Eu realmente acreditava que eu seria tipo o apóstolo Paulo, que foi solteiro e serviu a Deus a vida inteira, que essa era uma ótima maneira de seguir com a minha vida. Quando eu já estava com 24 anos, aconteceu algo totalmente inesperado, algo que eu jamais pensei que aconteceria comigo. Eu tinha uma amiga que era uma super amiga, e essa amizade se tornou algo mais. Era uma menina que também era da igreja, e quando eu olhava para ela, o olhar era algo profundo, era diferente. Quando eu tocava na mão dela, mesmo ali no louvor, aquele toque era especial. E aí veio um grande problema. Imagina uma pessoa que cresceu dentro de uma doutrina evangélica, dentro de uma igreja que tem toda essa questão assim de você só vai namorar para casar e é heteronormativa. Então eu não conseguia aceitar aquilo acontecendo na minha vida. Eu lutei muito contra aquele sentimento. Eu orava, eu jejuava, eu lia a Bíblia, eu implorava a Deus que eu não queria estar sentindo aquilo, que, meu Deus, porque eu aprendi a vida inteira que isso é abominação, que isso é um pecado, que vai me levar para o inferno, que isso é contra a natureza, que a homossexualidade é tudo de horrível que existe, né? Então, como que eu estava apaixonada pela minha melhor amiga, que também era da igreja? E isso foi muito doloroso, muito. Nessa época eu já estava terminando a faculdade de administração e eu já era concursada como agente administrativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então eu já tinha emprego, já estava concluindo minha faculdade, mas a minha vida toda foi em torno de fé. E aí de repente eu me descubro homossexual. E eu lutei contra esse sentimento, mas a gente acabou caindo na tentação e ficando juntas. Ela também não queria, ela sofreu muito, frequentou psicólogos, psiquiatras, tomou fluoxetina, Rivotril. E a gente ficou escondendo do mundo, de tudo, de todos, em que pese eu imagino que muitas pessoas desconfiassem.
né? Continuei indo à igreja por um tempo, insistindo que eu queria servir a Deus e não queria ser homossexual de forma nenhuma, que aquilo, eu não sabia como aquilo podia estar acontecendo comigo. E foi uma fase muito, muito difícil. Porque eu tava mal com tudo que estava acontecendo comigo, mas ela também estava mal. E aí ela começou a falar em suicídio. E isso doeu, porque eu mal conseguia lidar com o meu problema de ter sido evangélica uma vida inteira e de repente gostar de uma mulher. Mas a mulher que eu amava estava querendo se matar por causa do relacionamento que ela tinha comigo. E eu pensei, meu Deus, eu preciso dar um jeito de resolver essa situação. A gente tentou terminar inúmeras vezes, por 2 anos que durou esse relacionamento, a gente tentava se afastar, não vamos mais se falar, não vamos mais se ver, mas o sentimento era muito forte e dava uma semana, tava uma correndo atrás da outra, desesperada. E no meio dessa situação difícil, em que a gente precisava terminar o relacionamento, mas não conseguia, e eu não queria ser responsável pela morte de alguém que eu amava, eu resolvi que eu precisava estudar para um concurso público para poder sair e ir para longe de Porto Alegre e recomeçar a minha vida. Até para não ter que estar mentindo para as pessoas próximas, não ter que estar fingindo ser quem eu já não era mais e para realmente não ser a causa de um suicídio. Então, nesse momento, eu lembro que eu fui para a praia em Santa Catarina e quando eu voltei, estava lançado o edital do TRT4. Eu tinha alguns amigos que tinham passado já como técnicos judiciários no TRT4 e eu acreditei que era possível eu estudar e passar, em que pese eu nunca tivesse visto processo do trabalho, nem direito do trabalho e algumas outras disciplinas que tinha ali também que eram novidade para mim. Mas eu estudei pra valer durante, se eu não me engano, 2 meses ali entre o edital e a prova. E aquele concurso tinha redação. E eu tinha um histórico difícil com redação. Na primeira eu zerei e fugi do tema. Na segunda, que foi no Enem, eu tinha feito uma nota, sei lá, 60%. Então eu tinha bastante dificuldade com a questão da redação. E eu lembro que eu estudei muito as matérias do concurso, porém eu não fiz nenhuma redação antes da prova. Eu fui para aquela prova sem treinar redação, apenas estudei como é que se faz, estrutura, li algumas redações, mas não estudei, o que é um grave erro. E eu não recomendo para ninguém. Se você vai fazer um concurso que tem redação, estude e faça muitas redações. Como resolveu aparecer aqui no vídeo. E eu fui lá fazer a prova, eu lembro que no dia da prova eu cogitei sair sem fazer a redação. Eu fiz toda a prova e pensei, caraca, eu não vou conseguir fazer essa redação, porque eu tinha realmente um bloqueio, uma trava mental com isso. Mas aí eu pensei, não, isso é covardia, poxa, eu estudei muito, vim até aqui fazer essa prova, então eu vou fazer a redação. E aí eu nem fiz rascunho, eu fui direto para a folha de resposta e fiz a redação ali, a caneta direto, uma loucura. E na época eu trabalhava, então eu trabalhava 8 horas e estudava no tempo que me sobrava. E na sequência, né, logo depois dessa prova do TRT4, também veio um outro concurso que era o TRT23, o TRT lá do Mato Grosso. E eu naquele desespero, né, de eu preciso passar num concurso, não sei se fui bem no TRT, porque até saía o resultado da redação. Aí eu pensei, bom, é bem longe, esse é Mato Grosso, agora é que eu tenho que passar mesmo, tenho que fazer dar certo. E aí eu continuei estudando por mais 2 meses e fiz a prova lá em Cuiabá. Viajei de avião, fui até a capital do Mato Grosso e fui lá fazer a prova. Nessa prova caiu o processo civil que eu nunca tinha visto, mas pelo menos processo do trabalho, direito do trabalho eu já tinha alguma noção, porque tinha caído aqui no TRT4. E aí lá no TRT23 eu fui bem melhor, não tinha redação, eu fiquei do concurso todo, eu fiquei em 26ª colocada como técnica administrativa. Isso foi um alívio e uma alegria muito grande, então eu fiquei só aguardando, porque logo depois, alguns meses, o concurso foi homologado e eu fui nomeada. Então o TRT23 me chamou primeiro, ele foi o segundo concurso que eu fiz, mas a minha colocação tinha sido nas cabeças, 26ª. E o TRT4, que eu tinha ficado em 162, também me chamou, mas depois. Passado algum tempo das provas, o concurso foi homologado e logo eu fui nomeada no TRT23. Esse momento assim que eu fui nomeada no TRT23 foi um marco, porque eu estava vivendo uma situação de muita aflição, né, num relacionamento que estava ali correndo risco de a pessoa que eu estava
né, fazer o pior, acabar se matando, e eu sentia que eu fazia mal a ela, então eu queria me distanciar, mas a gente não conseguia. Então, quando eu fui nomeada nesse concurso, eu pude me afastar e ir para muito longe. Eu fui para o interior do Mato Grosso, na divisa com Amazonas e Rondônia, numa cidade chamada Colniza. E então isso realmente foi um recomeço para mim. Eu viajei de carro de Porto Alegre até lá, foram 3.000 quilômetros dirigindo sozinha na estrada, feliz da vida, cantando daqui até lá. E realmente foi uma experiência maravilhosa. Eu passei 8 meses lá no TRT 23 como técnica judiciária, fazendo audiência itinerante, viajando lá no interior com a juíza para fazer audiência nas outras cidades próximas, nas comunidades. Foi uma experiência maravilhosa. E depois de 8 meses já nomeada lá, eu fui também nomeada em Estância Velha, aqui no TRT4, no Rio Grande do Sul. E aí eu pude escolher qual TRT eu queria ficar, se eu ia continuar lá no Mato Grosso ou se eu ia voltar para cá, para o Rio Grande do Sul e ser técnica judiciária aqui. E eu resolvi voltar. Esse vídeo aqui, ele não é sobre espiritualidade ou sobre sexualidade. A intenção aqui não é doutrinar ninguém, não é falar desse assunto. É só realmente falar da minha experiência e da crise que eu passei, das dificuldades que eu enfrentei e de como o concurso foi, a saída que eu encontrei. E eu achei forças, não sei aonde, para conseguir passar nos concursos e mudar minha vida e sair de situações difíceis. E dessa maneira eu fui galgando, né, cargos melhores e hoje sou oficial de justiça. Quero completar que hoje tá tudo bem, eu me sinto feliz e em paz com quem eu sou e com o meu passado, com tudo que aconteceu. Eu acho que tudo que a gente passa na vida faz parte para construir a personalidade que a gente tem, os valores que a gente tem, e quem eu sou hoje, sem dúvida alguma, é fruto disso, tudo que me aconteceu. Eu aprendi especialmente a nunca julgar ninguém. Porque quando a gente acha que é dono de uma verdade absoluta e que o que a gente sabe e acredita é a verdade, e a gente julga quem não vive aquela verdade, a gente está se colocando numa posição de ser superior ao outro. E aí muitas vezes a vida dá uma rasteira, né? Joga a gente de cabeça para baixo e, enfim, isso aconteceu comigo e não só uma vez, ou várias vezes. Então, se eu aprendi uma lição nessa vida é que é melhor não julgar as pessoas. É melhor entender que cada um tem sua experiência, suas vivências, suas convicções, e quanto mais a gente puder olhar para o outro com um olhar de compaixão, de ajudar, de entender e não de julgar, de condenar, de, enfim, botar para baixo quem quer que seja, isso é o melhor que a gente tem a fazer. E cada um de nós tem suas dificuldades e enfrenta seus problemas, que por mais que aos meus olhos o teu problema pode não ser tão grande assim, mas para ti é um monstro que está na tua frente e vice-versa. Então cada um de nós enfrenta diferentes situações, diferentes problemas, mas a verdade é que a gente pode sim sair disso e buscar algo melhor e ter uma vida feliz, apesar de tudo que nos acontece nessa vida. Um grande abraço, deixa teu like aqui, comenta se você gostou desse vídeo e eu te vejo daqui a pouco no próximo vídeo.